Agora sim, graça e paz. Boa noite mais uma vez, pessoal. Hoje a gente vai ver um estudo das duas cartas a Timóteo. São duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, né? E essas duas cartas, elas são as duas primeiras do que a gente chama de cartas pastorais, porque elas tratam de temas da liderança da igreja, né? Então, Timóteo, vocês devem se lembrar, ele já apareceu em outras situações, ele já apareceu em outros livros, existem outras menções a Timóteo em outras cartas, né? E se vocês se lembram bem, Timóteo ele era um companheiro de Paulo. Ele era um companheiro das viagens, ele era um companheiro do evangelismo, né? E ele era já nesse ponto um ministro, ele já era o que a gente chama hoje de pastor, né? Para simplificar, mas ele um, ele era um mestre e acompanhava Paulo, e viveu com Paulo, e seguiu com Paulo nas viagens, e aprendeu com ele, e fundou também, junto com Paulo, algumas igrejas. E essa carta que ele escreve possivelmente entre as duas prisões. Então ele já estava solto, foi depois da primeira prisão, e antes dele ter sido, a primeira carta a Timóteo foi antes dele ter sido preso novamente e levado a Roma. A segunda carta a Timóteo já é depois da prisão. Então a gente vai ver que na segunda carta ele já menciona a prisão. Na primeira ainda não. Na primeira carta, ele deixa Timóteo em Efésio. Né? Então vocês lembram das cartas aos Efésios? Lá ele menciona que ele ia enviar, enviar Timóteo para ensinar, principalmente doutrinas relacionadas à, à fé, à santa fé, né? A fé verdadeira, combatendo as doutrinas falsas, principalmente, lá em Efésios isso fica bem claro, aqui na carta ao Timóteo também ele deixa mais ou menos claro, então ele combate principalmente o legalismo, que é aquelas pessoas que eles gostam de, como é que chama? Eles acreditavam que para você ser salvo não bastava ter a fé em Cristo, né? Eles acreditavam que para você ser salvo era preciso continuar seguindo a lei de Moisés. Então ele combatia os legalistas e os judaizantes, que também obrigavam, por exemplo, aos novos convertidos, eles achavam que o novo convertido tinha que se circuncidar e esse tipo de coisa, seguir as festas e tudo mais. E ele combate também o gnosticismo. Então, o gnosticismo é aquela ideia de que você tem que buscar o conhecimento pelo conhecimento. Então, quem seguia o gnosticismo tinha a ideia de que ele tinha um conhecimento profundo, um conhecimento superior, um conhecimento secreto, né? Então, a ideia do gnosticismo é essa, que você conhece, e de certa forma isso é uma arrogância, porque ele crê que você, os estudantes, né, os gnósticos, têm um conhecimento superior. Eles são superiores porque eles sabem mais, eles conhecem os segredos. Né? Então, eles conhecem mais do que outras pessoas. Essa era a ideia básica por trás do gnosticismo. E na carta a Timóteo, isso se revela através das discussões. A gente vai ver logo no primeiro capítulo da carta, ele menciona isso. As discussões a respeito de genealogia. Então, é errado discutir sobre genealogia? Não, é errado, totalmente não é. Você pode até conversar, ensinar, discutir, mas do jeito que eles faziam ali, eles faziam como se a discussão da genealogia de Cristo fosse uma matéria extremamente importante e que isso ganhava prioridade sobre outras coisas. E aí quem achava que tinha entendido a genealogia já se achava superior, porque eu compreendi a genealogia e é desse jeito, enfim. Tinha um foco muito grande em cima disso. Esse estudo era só um exemplo do que Paulo menciona aqui. Possivelmente tinha outras coisas que eles também discutiam e tudo mais. Mas a gente vê logo no começo da carta a Timóteo que ele fala: fica longe de vãs discussões, fica longe dessas discussões inúteis de genealogia, esse tipo de coisa, que não leva a nada. O que a gente tem que se preocupar, e essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira doutrina, o que ele chama de sã doutrina, é o amor. Basicamente é você agir com os outros com amor, é você receber e você dar esse amor, né? Você ter esse amor com outras pessoas, com seus irmãos, com o próximo. E isso é mais importante, você ter uma vida em que o amor de Cristo é demonstrado, é mais importante do que você ter o conhecimento sei lá, da genealogia, ou dos detalhes, ou o cálculo de anos de um para o outro. Até hoje ainda tem gente que vai estudando isso aí, não, porque
sei lá, de José até Moisés foram 400 anos, de Moisés até Davi foram 400 anos, de Davi até não sei o que lá foram 400 anos, então agora o fim do mundo vai ser em 1437. Sei lá. Até hoje tem esse tipo de cálculo, né? O pessoal vai na Bíblia e tenta achar números na Bíblia, tenta achar alguma lógica científica, algum código secreto. Isso, de certa forma, é o gnosticismo e isso existe até hoje. Tem um livro, ele saiu acho que na década de 90, década de 80, década de 90 mais ou menos. Eu lembro desse livro porque eu cheguei a ler um pedaço dele, que ele chama O Código da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara aí. Esse livro ele tratava exatamente disso, porque na escrita hebraica, cada letra tem uma representação numérica. Então, por exemplo, o Aleph, que é o A, é o número 1. O Bet, que é o B, é o 2, e assim por diante. Eu não lembro todas as letras de cabeça, mas ele tinha lá, cada letra tem uma representação numérica. E o cálculo que eles fazem é assim também, não é o número romano. Quer dizer, hoje em dia já é o numeral romano, mas antigamente eles faziam cálculos usando letras. Então você tem letras que representam números. E daí tira que até hoje ainda tem gente que joga o texto bíblico hebraico no computador e tenta achar associações e códigos e mapas numéricos e sequências numéricas coincidentes, enfim. Então, assim, eles querem buscar um significado profundo que não é evidente, um significado secreto, um significado. E daí vem a ideia do gnosticismo, né? Você conhecer a mais do que deveria. Só que com isso você acaba se perdendo, né? Você acaba perdendo o seu tempo, dedicando tanto o seu tempo a adquirir o conhecimento pelo conhecimento, que você acaba não aplicando o conhecimento principal, que é justamente o amor, né? O amar ao próximo como a si mesmo, que é um conhecimento claro, óbvio, aberto. Jesus falou isso claramente, os apóstolos falaram claramente, Paulo falou isso claramente, mais de uma vez. Então, assim, a gente não deve perder tempo, e isso é um tema central na carta, né? A gente não deve perder tempo com vãs discussões e com esse tipo de coisa, mas a gente deve se focar, e aí sim, Paulo ele faz uma lista das coisas que a gente deve se focar, de como que um presbítero, como que um líder, como que um diácono, como que um homem, uma mulher, um servo devem se portar na vida cristã, na igreja, dentro ou fora da igreja. Então essa é a ideia básica das duas cartas, mais especialmente a primeira, porque a segunda ela trata também da questão da vergonha de estar preso, né? A vergonha do evangelho, se a gente pode colocar dessa forma, né? Na verdade é o contrário, não é vergonha nenhum você ter sido preso pelo evangelho. Então ele trata do poder também, de que Timóteo deveria ter esse poder. Timóteo possivelmente era uma pessoa tímida ou alguma coisa assim, porque a gente não... Paulo ele dá algumas recomendações nesse sentido, né? Que você não deve se deixar abater pelos que acham você muito jovem, ou pelos que você acham que você não tem conhecimento suficiente, né? Não se deixa abater, combate esses caras, vai com poder, né? Usa o poder de Deus, de Cristo, para poder falar com eles. Então ele trata dessas questões também, tanto do aspecto prático de Timóteo, pessoalmente, né? Então ele fala sobre Timóteo. Tem inclusive uma passagem na segunda carta que ele menciona, né, que para misturar um pouco de vinho na água por causa do estômago, que ele tinha alguma doença de estômago, então que para você misturar um pouco de vinho na água ali podia ajudar na digestão. Eu não sei exatamente o que é, ele não é muito claro, mas ele dá essa sugestão. Lembrando que um dos companheiros de Paulo era Lucas, e Lucas era médico. Então é possível que essa seja uma dica que Lucas deu, né? E que Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, botou essa recomendação aí. Para você misturar lá um pouquinho de vinho na água. E, enfim, e muitas outras recomendações de como que ele deve levar o ministério. Na primeira carta, ele fala muito sobre isso, sobre o ministério, as coisas que ele deve fazer em relação ao ministério. Então é na primeira carta, no capítulo 3, que a gente encontra um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né, que ele fala que aquele que busca o episcopado, que boa coisa, né, você está buscando, que é aquele que tenta ser um líder, que tenta ser um líder da igreja, é uma coisa boa que está buscando. E aí ele dá as recomendações, como que deve ser esse líder, como que um líder de igreja deve agir, como que ele deve ser, né? Então vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Então o tema da primeira carta,
Aqui no livro, eu estou usando de novo como referência através da Bíblia, né, livro por livro. Esse aqui é um livro que eu já tenho usado bastante, principalmente nesse trecho das aulas em que a gente tem estudado as cartas paulinas. Eu estou em todas as aulas usando esse livro como referência e naturalmente a Bíblia e comentários bíblicos. Tá? Mas aqui no livro ele fala o seguinte, na primeira carta, pode ser resumida da seguinte forma: as qualidades e deveres do ministro cristão e sua relação com a igreja, o lar e o mundo. Ele foi escrita para instruir Timóteo dos deveres do cargo, né, isso eu já mencionei, e para avisar ele contra os falsos mestres. Então, aí nesses falsos mestres entram os legalistas, que eu já comentei, e gnosticistas, entre outros. Tá? Então, no capítulo 1, vamos abrir a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu estava lá em 2 Timóteo, então deixa eu chegar em 1 aqui. Pronto. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, logo no segundo verso, ele já faz uma declaração a respeito de Timóteo que eu acho extraordinária, né? Que ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Capítulo 1, verso 2. Timóteo é o verdadeiro filho na fé. Eu acho isso muito legal, né? Porque é um reconhecimento público, é um reconhecimento que existe, quer dizer, que perdurou, olha quanto tempo, né? A gente está em 2021 e a gente já sabe que Timóteo era o cara. Né? Ele é um verdadeiro filho na fé. A gente vê referências de Timóteo em Atos 16:1, vocês gostam de anotar também, ele menciona ali. Né? Aqui é quando ele conhece, em Atos 16:1, é quando conhece Timóteo. O texto de Atos 16:1 diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra, Paulo chegando, né? A Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então aqui é quando ele conhece a Timóteo, né? Quando ele chega em Listra. E aí, em várias outras passagens, Paulo menciona Timóteo, inclusive quando ele fala, estou te enviando Timóteo, quando ele fala para os Efésios, né? Vou enviar vocês a Timóteo, não sei o que, ele vai levar a carta aí, vai conduzir, etc. E aqui, logo no verso 3, ele menciona, né? Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas. Então aqui foi quando ele envia, né, Timóteo à igreja de Éfeso, justamente para admoestar. Né? Admoestar é repreender ou dar avisos a respeito de coisas ruins que a pessoa estava falando, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, estou lendo aqui no capítulo 1, verso 3. Deixa eu até compartilhar, que eu estou lendo, mas não estou compartilhando. Peraí. Pronto. Cadê? Aqui, achei. Bom, então, no capítulo 1, verso 3, ele menciona, né, que deixou Timóteo ali em Éfeso. Porque Timóteo era um verdadeiro filho na fé e ele estava lá para admoestar, para avisar, ou para avisar contra, né, as pessoas que estavam indo contra a doutrina, que estavam ensinando outra doutrina. E olha só, aqui vem o trecho que eu mencionei agora há pouco. E que nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Então aqui é uma menção exatamente a gente não ter que ficar o tempo inteiro se preocupando com genealogia e fazendo aquele estudo detalhado e fábulas, etc., que antes promovem discussões, mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quer dizer, não adianta nada você ficar discutindo esse tipo de coisa. Você até pode ler o texto, ensinar, aprender e tal, mas não vale a pena você ficar entrando no mínimo detalhe da vírgula, do ponto de, não, porque esse veio antes daquele, que veio depois do outro, mas se você for ler na genealogia de Mateus, está diferente da genealogia de Marcos, né? Então, irrelevante. É irrelevante. Por quê? Porque o que a gente deve fazer é que o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Isso aqui é o que a gente deve fazer, o amor que procede do coração puro. Desviando-se de algumas pessoas dessas coisas, perderam-se, bom, e aí ele vai numa bronca para essas pessoas aí. Aí ele menciona que você até pode estudar a lei é boa. Né? Aqui no verso 8 ele fala, a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, para que serve a lei? A gente já estudou isso em outras aulas, mas vocês saberiam dizer assim, resumidamente, para que serve a lei?
Por que a lei foi colocada para a gente? Aberto. Para cumprir? Sim, a gente tem que cumprir, mas qual que era o propósito dela? Por que ela foi ensinada? Dirigir uma sociedade, coordenar, colocar regras, regrar uma sociedade, né? Naquela época isso era importante. Lembrando que quando a gente estudou o livro de Gênesis, a gente viu, né, que a lei ela era dividida em vários pedaços. Você tinha a lei civil, que era exatamente sobre isso. A lei civil ela servia para mostrar para as pessoas como fazer, como não fazer, com relação a roubo, a assalto, assassinato, a adultério, a mentira, enfim, as leis civis que todo Estado tem. O Brasil tem uma lei civil, lei penal e tudo mais. Então você tinha esse aspecto da lei. E tinha a lei espiritual, né, que ela tem um caráter um pouco mais permanente. A lei espiritual são regras de convivência entre os homens e regras de convivência com Deus, né, o relacionamento do homem com Deus. Mas Jesus, depois os apóstolos, e Paulo ele reforça bastante isso, Paulo ele coloca que a lei, o propósito principal dela é revelar do pecado. Então a gente estuda, ou a gente aprendeu, teve conhecimento da lei para que o pecado fosse revelado. Porque através da lei, eu conhecendo a lei, eu conheço o meu erro. Mas a lei ela não traz a salvação. Ela aponta para o pecado, ela não aponta para o juízo. Ela aponta para a punição, ela não aponta para o amor. Marília, faz tempo que eu não te vejo por aqui, seja bem-vinda. Então, aqui o que ele menciona em Timóteo, a gente está lendo aqui o texto. Obrigada. Estava até com saudade de vocês aqui. Então, a gente está lendo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, tá? Só para você acompanhar aqui junto com a gente. Então, o que ele está mencionando aqui é que a lei é boa, se alguém utiliza de modo legítimo. Mas olha só o que ele coloca como propósito da lei. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, a lei não serve para quem é justo. Quem é justo não precisa da lei. Ele menciona isso numa outra carta, se não me engano, aos Coríntios. Ele fala quem faz essas coisas, e aí antes disso ele listou, né, as coisas boas que você pode fazer, amor, misericórdia, longanimidade, perdão e tudo mais. Quem faz essas coisas, para quem pratica essas coisas não tem lei. Porque você já está praticando a lei de Deus, que é fazer essas coisas. Essa é a verdadeira propósito da lei. Mas por que ela foi criada? Para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricida, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptores de homem, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Quer dizer, a lista aqui é longa. É para esses que serve a lei. Porque se você não tivesse a lei, se você não tivesse alguém que diga que roubar é errado, roubar não seria errado. Se não tivesse algum lugar que está escrito que matar é errado, matar não seria errado. Né? Então, se você não tem lei, pode tudo. Se você não tiver uma lei de trânsito, se não tiver alguém que diga que você não pode passar do farol vermelho, por que você vai parar no farol vermelho? Então, isso aqui é um exemplo moderno do propósito da lei. Então, a lei, ela aponta para o erro. Ela fala assim, se você fizer isso, você vai pagar dessa forma. Se você fizer outra coisa, você vai pagar de outro jeito. Mas é sempre assim. É erro, punição. Erro, punição. Ao passo que a graça, ela tem um sentido oposto. A graça é o acerto, bênção. Acerto, bênção. Se você fizer as coisas dessa forma, se você fizer as coisas positivas, o resultado é a bênção e o resultado final a salvação. Né? A aproximação que a gente tem com Deus. Então, o que ele coloca é isso. A lei é boa. Ela é boa para que a gente conheça o pecado. Né? E para que a gente fuja dele. Não para que a gente faça ele. Que nem eu li outro dia. Eu estava vendo, não sei aonde que eu estava vendo, que o pessoal falou, não, porque se você quiser aprender tudo que tem de errado, você vai na Bíblia. Porque na Bíblia tem adultério, tem assassinato, tem morte, tem traição, tem mentira. Tem mesmo. Tem tudo isso lá. Mas em que contexto? Quando ele fala do assassinato, morte, adultério e tudo mais, ele está falando de uma forma positiva? Ele está falando, não, tem que fazer isso mesmo, tá certo? Isso aí é assim que ela fala? Certamente que não. Então a Bíblia menciona essas coisas, fala de escravidão também. Não está falando que é uma coisa boa. Você ter escravidão, você ter assassinato, você ter essas coisas. Pelo contrário. Então você não pode usar ela de uma forma, digamos, deturpada. Então a lei é boa para você conhecer o pecado, para você conhecer o erro, mas a graça vem para você conhecer a salvação.
né? E aí ele continua no verso falando exatamente isso. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, e que me considerou fiel e tal. E, bom, e assim ele vai e fala sobre a graça, né? Ele fala sobre a palavra de Cristo e fala sobre o próprio ministério, justificando, né, o próprio ministério e falando que em outro tempo ele era blasfêmio, perseguidor e insolente. Ele mesmo perseguia a igreja, mas que ele foi salvo. Pela misericórdia, ele foi salvo. E transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. E ele termina com um trecho que é até um título, é um comecinho de uma música, né? Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pena que a Ritinha não está aqui, senão eu ia pedir para ela cantar isso aqui. Vocês lembram dessa música, né? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele dedicamos o louvor. Esse trecho aqui, ó. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Bom, e aí ele continua falando com Timóteo, que Timóteo ele deve combater o bom combate. Então é daqui que a gente tira a ideia de que Timóteo possivelmente era uma pessoa tímida, era uma pessoa, não digo fraco no sentido de força física, nem mental, nem nada, mas assim, ele evitava o confronto. Então aqui ele está falando para você combater o combate, e firmado na profecia, firmado na... Porque ele recebeu, Timóteo recebeu uma profecia, que ele menciona, segundo as profecias, que antecipadamente fosses objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência... Bom, e aí ele comenta que algumas pessoas foram contra a boa fé, né, a sã a doutrina, e ele menciona, ele nomina duas pessoas, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Olha só, lembrando que logo no comecinho, no capítulo 1, ele fala que Timóteo era um verdadeiro filho da fé, e Himeneu e Alexandre ele entregou a Satanás. E aí a gente vai ver no 2 Timóteo que possivelmente esse Alexandre aqui, ele era da pá virada mesmo, como diria minha avó. Esse aí era malvadão, porque em 2 Timóteo ele faz uma nova menção a Alexandre. Então a gente acha que Alexandre ele serviu como de testemunha contra Paulo, para que Paulo fosse preso. Então esse cara aí realmente não era gente boa não. Mas olha que palavra pesada, né? Os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então existia aí uma blasfêmia, possivelmente essa blasfêmia era dirigida a Paulo, né? Então eles possivelmente estavam falando contra o ministério de Paulo. Tá? A gente não tem mais detalhes, mas pelo contexto da obra, pelo que Paulo fala também nas outras cartas, a dedução clara é de que Himeneu e Alexandre acusavam a Paulo de estar blasfemando contra Deus, dizendo que Cristo era Filho de Deus, de que Cristo é o Salvador, de que Jesus era o Cristo. Então eles achavam que isso era uma blasfêmia e possivelmente acusavam a Paulo de estar sendo um herege, um blasfemo e tudo mais. Tá? Bom, mas nesse contexto ele fala, antes de tudo exorto que use prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse trecho aqui, ele é fundamental, não só naquela época, mas ele é fundamental na nossa vida. Eu grifei o trecho aqui, mas eu não estou compartilhando a tela. Isso aqui está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Tá? Grifa aí na tua Bíblia, guarda, faz um meme disso aí, já deixa guardado no celular, já deixa guardado no teu computador, porque está chegando a eleição e a gente vai precisar disso aí. Então, assim, não sei quem vai ganhar, não sei quem vai perder. Não sei se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto, isso é irrelevante. A ordem é em favor dos reis, e no plural, e de todos que se acham investidos de autoridade. A gente deve orar por esses rapazes, por esses senhores ou senhoras. Por quê? Está claro aqui, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Então a gente deve orar para que estes reis, seja lá quem for, tá? Não sei se você gosta, se você é da esquerda, se é da direita, se você gosta de um, se você gosta do outro, isso é irrelevante. A gente deve orar por quem ganhar. Porque aquele que ganhar é aquele que vai governar a gente, você gosta ou não.
né? Então a gente deve orar para que ele seja justo, seja honesto, que seja cuidadoso e que cuide da população, né? De novo, não importa se é na escala municipal, estadual, federal, a gente deve orar pelos nossos governantes, para que Deus dê a eles sabedoria, prudência e justiça, enfim, para que eles sejam bons governantes. Porque eles sendo bons governantes, nós teremos, como consequência, uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E por quê? Porque isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Isso aqui é a continuação no verso 3. Né? Então, esse aqui é um trecho que é importante a gente saber e a gente fazer. Usar de prática de súplicas, orações, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Seguindo um pouco mais para frente, eu vou pular aqui para o verso 8, do verso 8 ao verso 15, é o trecho que eu falei que é um pouco mais polêmico, na verdade ele é bastante polêmico e é até hoje, né? Esse trecho aqui, ele trata da forma como a gente deve agir durante o culto, né? Então ele fala, né? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem animosidade, ou seja, para de confusão, para de briga. Lembrando que no começo ele já tinha falado sobre isso. Ele falou, olha, vocês estão se envolvendo em vãs discussões, vocês estão com essas discussões inúteis de analogia, não sei o quê. Então, quer orar? Levanta a mão e ora, mas sem briga, sem ira e sem animosidade. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu fico dando Alt Tab e eu esqueço de compartilhar. E aí vem o trecho que ele fala sobre as mulheres, né? De mesma sorte, a partir do verso 9, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira, blá, 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 blá. Ele vai falando sobre como a mulher deve se vestir. Né? E no 11, a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Esse trecho aqui é complicado. Como que vocês já estudaram isso aqui alguma vez? O que vocês já ouviram sobre esse pedaço aqui? Né? O verso 11 e o verso 12 de 1 Timóteo, capítulo 2. O que vocês já ouviram a respeito desse aqui? Como é que a gente interpreta esse pedaço? Zé Luiz, está no mudo. Acho que você falou alguma coisa, mas não deu para ouvir. Eu estava conversando com a Magali, que isso é muito difícil. Não é uma interpretação fácil. É polêmico também. Né? Polêmico. E até hoje, né? Eu, inclusive, vi outro dia um meme, e era uma piada ironizando os cristãos, usando esse trecho. Porque eu não lembro qual que foi a conversa ali, acho que eu não conheço as pessoas envolvidas. Eu vi um meme a respeito disso. Que uma mulher fez um comentário, não sei o que lá, que as pessoas têm que ser assim, ou têm que ser assado. E aí o outro respondeu para ela, falou, mas então você é crente? Sou sim, não sei o que, isso está na Bíblia. Aí ele mandou isso aqui. Eu falei, então isso aqui também está na Bíblia. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. E aí, Paulo era machista, misógino, sexista e tantos outros istas que a gente vê hoje? A gente fazendo uma leitura rápida desse trecho parece que sim, né? Não, Renato, não foi o Renato que estava explicando outro dia sobre o papel do homem na sociedade naquela época, que eles ficavam discutindo em praça pública e naquela época as mulheres não ficavam presentes e que isso teve um grande impacto quando a igreja se formou, porque a princípio eles tinham um grande poder, né, na sociedade, e eram eles que tinham a voz em qualquer ambiente, mas não quer dizer que eles mereciam ser os líderes, porque senão não havia Débora como juíza. Não foi o Renato que estava falando isso outro dia? É que eu vejo às vezes outras coisas e aí fico meio confusa. Mas eu lembro que o irmão Renato já comentou alguma coisa sobre isso. Não, eu comentei alguma coisa quando a gente falou em Coríntios sobre um negócio parecido com esse. Sobre o véu e sobre como as mulheres deveriam se portar na igreja. Paulo também, aos Coríntios, ele faz um comentário. Mas ele não é tão enfático quanto ele faz aqui em Timóteo. Você está correta quanto à afirmação, né? Então você já deu um spoiler, já deu a resposta e está certa. Mas não fui eu que fiz, não. Tá? Essa menção a Débora, acho que você viu em alguma outra pregação. Mas está correto isso, quer dizer,
Deus, ele não faz distinção entre homem e mulher, e a gente vê essa frase exata, Deus não faz distinção entre homem e mulher, inclusive em cartas de Paulo. Paulo escreve isso. Deus não faz essa distinção de homem, mulher, rico, pobre, escravo ou senhor. Então não tem essa distinção. Para Deus todos são iguais. Né? E a gente tem muitas mulheres ao longo inclusive na Bíblia, em muitas passagens da Bíblia, em que mulheres foram instituídas de poder e que mulheres eram líderes. Então, o exemplo de Débora é um bom exemplo. Esther, Ruth, até mesmo como é que chama? A avó de Cristo lá. Oh, meu Deus, me fugiu o nome agora. Aquela mulher que ajudou os espiões judeus quando eles entraram na Terra Prometida. Raabe, isso, que ajudou eles a descer pela janela. Então, assim, Raabe também teve um papel fundamental na história. Maria Madalena, enfim. Tem tantos exemplos de mulheres com papéis de importância na Bíblia. E Paulo especificamente, não só na Bíblia em geral, mas Paulo especificamente, muitas vezes ele reforça a importância e o valor da mulher, tanto no ministério dele como no ministério geral de Cristo. Então a gente tem várias passagens em que Paulo menciona agradecimentos e elogios a mulheres. Inclusive aqui na carta ao Timóteo, ele elogia a mãe e a avó de Timóteo, né, falando que elas eram mulheres boas. Em outras cartas ele menciona, me fugiu agora o nome, mas acho que tem a referência aqui, ele faz menções, quer ver? 1 Pedro, Gênesis... Não tem a referência aqui. Onde que eu vi essa referência? Eu perdi agora o texto, mas ele tem referências, inclusive quando ele foi fazer visita a outras igrejas em Listra, em Derbe, que tem um ministério, é isso que eu estou tentando lembrar, o nome da mulher, me fugiu o nome dela, mas tem uma mulher que tinha um ministério na casa dele, que recebeu ele, que ajudou ele, e que era uma líder de ministério. E a gente tem outras passagens, por exemplo, Miriam, quando eles atravessaram o Mar Morto, né, a irmã de Moisés, ela fez lá uma canção, fez um poema, ela fez lá uma declaração pública, e ela era a auxiliar próxima, né, de Moisés durante todo o projeto, durante todo o processo, né, da saída do Egito até a chegada da Terra Prometida, ela estava junto, enfim. A gente tem muitos outros exemplos na própria Bíblia do papel de relevância da mulher, do papel da importância da mulher. Então, o que esse trecho aqui especificamente quer dizer? Quando ele fala assim, olha, a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, parece uma mensagem dura, né? Parece uma mensagem dura se a gente tirar do contexto. Mas aqui, vamos lembrar qual que é o contexto. Aqui, ele tinha enviado Timóteo para a igreja de Éfeso. E vocês lembram como é que estava a igreja de Éfeso? A gente já fez esse estudo da carta aos Efésios. A igreja de Éfeso era uma igreja legalzinha, que estava tudo bem lá, estava tudo legal? Era uma bagunça, né? Você tinha brigas, tinha confusão e tal. E sendo uma igreja grega, ela tinha a questão também dos costumes gregos no culto, né? No culto e na vida civil. Então ele começa falando do traje. Ele fala, as mulheres em traje decente. Então não é para ficar com aqueles trajes todos elaborados, cheios de ouro, de pérolas. Aqui ele está falando a respeito da vaidade, ele está falando a respeito do orgulho, ele está falando a respeito da arrogância. Então quando ele fala para você se vestir de uma forma em traje decente, o que ele está falando aqui é para você se vestir modestamente. Né? Não ir na igreja todo adornado de ouros e pedras e pérolas e tal. Mas o ponto aqui não é tanto o enfeite, porque tem gente que usa esse texto e fala, não, você não pode pendurar brinco, você não pode usar colar, você não pode se enfeitar. Não é esse o ponto. Você pode se enfeitar, você pode usar brinco, pode usar maquiagem, pode usar colar, não é esse o ponto. O ponto é não ter o exagero. O ponto é você não fazer isso, tipo você ir na igreja parecendo uma perua saltitante, toda cheia de penas para todo lado. Entendeu? Você fazer uma coisa de forma modesta, de forma moderada. E esse é um conselho que ele dá, não é só para mulher, não. Se a gente vai ver aqui na própria carta, um pouquinho mais para frente, que ele fala isso para o Timóteo. Para o Timóteo ele fala, para você agir com modéstia, para você agir com moderação, para você seguir uma linha de bom senso. Né? Então esse é um ponto importante. Outro ponto em relação ao silêncio é por causa de um costume que tinha na época, que vamos supor, sei lá, está pregando. Né? Imagina se o pastor Ricardo ele sobe lá no púlpito, começa a pregar, aí o povo começa a gritar no meio do culto.
Eu acho que quando ele fala assim para agir em silêncio, é muito mais no sentido de você respeitar o momento e a sobriedade do culto. É muito mais nesse aspecto do que qualquer outra coisa. Aprenda em silêncio significa que deve ouvir, né, a pregação, e ouvir o que está sendo falado, o que está sendo pregado, e não ficar interrompendo, não ficar gritando, não ficar fazendo bagunça. Então aqui ele tem muito mais a ver com a ordem do culto do que com a mulher ficar, não abrir a boca. Né? Então, quando fala mulher aprende em silêncio, em toda submissão, aqui ele está tratando de um problema local. Era o mesmo problema que tinha na igreja de Corinto. A gente já falou sobre isso, já tratou sobre esse tema. Né? Que você tinha o costume quem não era cristão, quem não tinha se convertido, o culto a Afrodite, se eu não me engano, que era parte do culto a Afrodite, a prostituição. Isso era parte do culto. Né? Então as mulheres se vestiam de forma extravagante, o cabelo de um jeito, o ouro e não sei o quê. Então aqui ele está meio que contrapondo isso, entendeu? Se você é uma mulher que se despia, então você não pode se igualar àquela que é uma sacerdotisa de Afrodite. Percebe qual que é a relação aqui? E ele diz Sim. respeito também, aqui no livro ele fala o seguinte, quer ver? A ênfase do versículo 12 parece visar a mulher que usurpa autoridade sobre o homem. Quer dizer, que arroga a si uma autoridade que Deus não lhe deu. Paulo está falando em termos gerais, e particularmente as mulheres casadas. Outros versículos da Escritura demonstram claramente que Deus, em casos especiais, concede o ministério à mulher. Eu já falei de vários, aqui tem várias referências. Então, em Êxodo 15, 20, ele está falando lá da Miriam. Em Juízes 4:4, ele está falando da Débora. Em Reis 22:14, ele fala da... fugiu o nome agora, mas enfim, em Joel, em Atos, em Romanos, em Coríntios, em Filipenses. Em Coríntios e Filipenses eram esses trechos que eu estava procurando. 1 Coríntios 11, 5. Abre para mim, por favor, alguém. 1 Coríntios 11, 5 e outra pessoa em Filipenses 4, 3. Aí quem achar pode ir ler já. 1 Coríntios 11, é 1 Coríntios 11, 5 e o outro é Filipenses 4, 3. Lê pra gente, por favor. Pode ler. Filipenses, né? Filipenses. 1 Coríntios o quê? 11, capítulo 11, verso 5. Filipenses. Lê 1 Coríntios aí. 1 Coríntios 11, verso 5. Abre aí que eu vou ler então. Pode ler. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Em Filipenses 4, 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E eu vou ler Romanos 16, 1. Romanos 16, 1 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, ou Fibe, que está servindo a igreja em Cancreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. E um pouco depois, no 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, assim, ele menciona as mulheres. Esse trecho de Romanos é o que eu falei agora há pouco, né, da igreja de Corinto. Essa questão da igreja de Corinto que eu mencionei agora era exatamente aquilo, da mulher que vai à igreja não deve se parecer como uma prostituta. E a prostituta naquela época, ela fazia a cabeça raspada, enfim, muitos brincos e colares e tal. Então, acho que a questão aí ela é muito mais cultural relacionada à época do que uma questão eterna. Né? Porque a mulher, ela pode, ela deve, ao longo da história, ela teve muitas vezes o papel um papel predominante, né, na Igreja de Cristo. Bom, Renato, diga. eu estou lendo aqui, num comentário que eu achei no Google,
Uhum. Aquilo que você já falou, né? Que Paulo escreveu isso quando Éfeso estava numa guerra na igreja, praticamente, né? A igreja estava decaindo, né? Ele precisava conservar, levantar, né? Voltar ao primeiro amor à igreja. E aí que ele escreveu essa ordem de não ensinar, ficar em silêncio, para a igreja de Éfeso, né? Como uma maneira de impedir, mitigar, evitar que as mulheres que se deixavam enganar pelos falsos profetas ensinassem, falassem errado e ainda ocupassem posição de autoridade. Era mais especificamente para essas mulheres, né? Não para as mulheres que professavam uma fé verdadeira, sincera, temente a Deus, né? Mas, de qualquer forma, ele precisou generalizar aí na carta. Então, mais ou menos, né? Porque era uma carta que ele estava escrevendo para Timóteo, era uma carta pessoal que ele escreveu para ele, para ajudá-lo a manter o controle sobre aquela igreja. Então foi Sim. uma coisa bem pontual, né? Então não é uma coisa assim que a gente pode pegar, tirar do contexto e generalizar, né? Que a mulher não pode ensinar, né? Não é esse o ponto. O ponto aqui tem muito mais a ver com a ordem de culto. É para você não atrapalhar o procedimento, a liturgia, não ficar gritando, não ficar fazendo barulho, e não tirando autoridade, né? Porque Timóteo, como eu mencionei agora há pouco, ele possivelmente era uma pessoa pacífica, né? De certa forma até passivo. Então, se alguém desafiava ele acabava ficando quieto. Então aqui ele está falando também disso, né? De você não exercer autoridade, você não se achar maior, melhor, ou querer, enfim, ensinar o que não deve. Bom. E quando eu disse generalizar, eu não quis dizer que era para todas as circunstâncias. Ele precisou não especificar só para as mulheres que criam nos falsos profetas, né? Então, ele precisou deixar essa carta aí para que ele orientasse a todas as mulheres assim, né? Não somente as que visivelmente estavam indo por um caminho errado, né? Uhum. Porque... Diga. Não, eu acredito nessa linha também, né? Eu sigo a tua linha também. Eu acho que é uma coisa que foi pontual e que foi necessário para aquela igreja naquela época daquele jeito, né? Sim. Assim como em Corinto ele fez a mesma coisa. Em Corinto ele falou sobre o véu, falou sobre a cabeça, cobrir a cabeça e tal. Mas aqui eu acho que o contexto geral é que você deve agir como cristão, né? Não agir como uma pessoa do mundo, como uma pessoa do mundo faria. Então acho que esse seria digamos, o contexto que está por trás dessa história aqui, tá? Sim. Bom, isso aqui ficou claro para todo mundo? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode seguir em frente? Não, tá claro. Em frente. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Irmão Renato, desculpa. Pode-se dizer ou pensar que o facto de haverem muitos homens no ministério é pela capacidade que eles já tinham de eloquência mediante o grande público, certo que antigamente, né, eram mais os homens que tinham a capacidade de se reunir para discutir assuntos de sociedade. Ou seja, quando esses líderes se convertiam, eles já tinham mais capacidade de enfrentar e já tinham mais capacidade de se comunicar. Enquanto que, apesar de que algumas mulheres também eram líderes, mas era mais uma função do homem ir à frente, se comunicar, falar, trazer a novidade, ou não é por isso? Ou foi mesmo acaso, ou Deus permitiu que os homens é que fossem à frente? Por que é que sempre teve mais relevância o homem em relação à mulher? Então, eu acho que é uma questão muito mais histórica do que religiosa, tá? Porque, historicamente falando, o homem sempre foi aquele que saiu para caçar, saiu para lutar, saiu para defender. Então, ele sempre teve mais aquela atividade muito mais de força e de luta e de poder, né?
do que a mulher. A mulher, historicamente falando, isso eu estou falando de, sei lá, 5, 10 mil anos atrás, estou falando da história da civilização humana, a mulher ela ficava em casa cuidando da casa. Né? Então ela cuidava das crianças, ela cuidava dos animais, ela cuidava da plantação, ela cuidava da ordem ali da casa e da cidade como um todo, enquanto o homem cuidava da luta, da defesa, da caça, da pesca, do, sei lá, entrar no mar e sair navegando. Então, foi, acho que muito mais uma questão histórica. E naquela época, em especial, era o homem geralmente que recebia o ensino. Então era o homem que era educado, era o homem que fazia, por exemplo, no Egito, você não tinha evidência de uma pessoa que era escrivão, mulher. Né? Os escrivãos eram todos homens, os sacerdotes eram todos homens. Então isso foi uma coisa que veio vindo historicamente. E Israel não foi diferente disso. Né? O povo judeu, o povo de Israel, não foi diferente disso. Então tinha como é que eu posso dizer, os líderes em geral eram homens. Ainda que nós tenhamos evidências de alguma sociedade em que você tinha uma liderança feminina, eram poucas, eram as exceções. Né? Isso no mundo inteiro, em todas as sociedades, você pegar até uma tribo na Amazônia, né? O pajé, o líder, é um homem. Né? Se pegar uma tribo lá na Austrália, também é a mesma coisa. Se pegar um cara na África, também é a mesma coisa. Então acho que tem muito mais a ver com força física e se impor do que qualquer outra coisa. Mas não em relação à capacidade intelectual. Porque intelectualmente falando, eu acho que os dois têm a mesma capacidade. Tanto que hoje a força física já não é mais tão importante assim. Claro que ainda tem lá sua importância, mas eu não preciso mais sair para caçar. Eu posso ir no mercado e compro minha carne. Aí qualquer um pode ir no mercado comprar uma carne. Né? Então, assim, a força física hoje tem uma importância um pouco menor. E aí o que acontece? Existe uma equiparação muito maior. Ainda não é 100% equiparado. A gente está longe disso, na verdade. Existe uma luta, sei lá, nos últimos 50 anos, talvez até menos do que isso, de você equiparar o trabalho feminino com o masculino. Equiparar salários, equiparar funções, equiparar... E hoje eu vejo no mercado de trabalho, eu não tenho uma distinção assim numérica de homens e mulheres. O pessoal que eu trabalho na minha profissão é equilibrado. Né? Eu tenho, por exemplo, a minha chefe é mulher. Né? O chefe dela é um homem, mas o chefe dele é uma mulher. Os meus pares também, eu lido com homens e mulheres o dia inteiro. Então, já existe uma equiparação um pouco maior, porque hoje é muito mais importante, não que é muito mais importante, mas a força física perdeu um pouco da importância e isso traz a capacidade intelectual num nível equiparado homens e mulheres que têm a mesma capacidade nesse sentido. A capacidade física, o homem tem um pouco mais de força, a mulher tem mais destreza, agilidade, enfim, cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua função, mas historicamente eu acho que tem mais a ver com isso, tem mais a ver com o ensino e as pessoas, os homens, eles aprendiam mais, ensinavam mais e, portanto, você tinha, por exemplo, uma retórica melhor porque o cara aprendeu a retórica, ou uma filosofia melhor porque o cara aprendeu a filosofia, enquanto isso a mulher estava cuidando da casa. Então acho que foi muito mais nessa linha, assim, até pouco tempo atrás, não muito. Até menos. Bom, Renato, você também comentou que na época de Éfeso, ele frisou a questão de elas não se vestiram ou não se comportarem de maneira que as outras mulheres se comportavam no templo de Afrodite. Só que o que eu vejo muito hoje em dia é que a igreja não está mais pregando, tipo, venha como estás e se transforme. Ou seja, está pregando, venha como estás, permaneça como estás. Durante muitos anos, nós criticamos os católicos por fazerem isso, por deixarem pessoas cômodas, por deixarem pessoas parasitas dentro da igreja. O que é que mudou durante esse tempo? Por que é que nós agora também estamos a agir dessa forma? É bem complicado. Essa é uma pergunta difícil. Tá? Eu não tenho uma resposta fácil, não tenho uma resposta rápida. O que eu tenho é uma opinião. É que é uma dúvida que eu tenho, sabe, que às vezes eu fico sentida, que eu estou vendo que estamos, tipo, muitos de nós estão indo para o ralo por conta disso. Viemos como estamos e estamos permanecendo, não estamos fazendo um sacrifício. Eu não me importo mais que o irmão Renato está ensinando. Ou seja, quando eu não me importo com isso, isso já é um pouco preocupante. Sempre não me importo. O conteúdo tá disponível no YouTube. Eu não me importo. Não me importo com o que o pastor Ricardo posta. Não me importo com o que a irmã Magali fala. Não me importo em me transformar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse grupo?
É isso que às vezes eu me pergunto quando nós não viemos como estamos e permanecemos como estamos. E, e já não estou vendo as pessoas cobrarem disso. Não é que a cobrança é uma ofensa, é que quando a gente tem um filho, a gente quer que o filho melhore. Ou quando a gente ama alguém, queremos que essa pessoa se transforme. O que aconteceu conosco? Paramos no tempo. O Não estamos referindo a ele, crescimento, estamos referindo assim ao geral, né? Na teologia hoje em dia. o crescimento ele é parte do conceito do cristão, né? Você não basta você ficar, eu aceitei Jesus, acabou, morreu aí o assunto. Não acabou aí é só o começo. Né? Você deve evoluir. Isso é uma coisa que eu tenho falado também em várias aulas e repetir mais uma vez, que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Hoje eu tenho que ter sido melhor do que ontem. Né? Então eu tenho que estar sempre querendo progredir, sempre querendo evoluir, sempre querendo melhorar. E como é que eu melhoro? Eu melhoro em aspectos morais, eu melhoro em aspectos de mentais, eu melhoro nesses aspectos de me portar de uma forma mais decente, de agir, de falar de forma decente, enfim. A melhoria ela deve ser contínua. Né? Eu não posso simplesmente me satisfazer com aceitei Jesus, estou salvo, acabou, não preciso fazer mais nada. Está errado isso. Né? Em relação à tua primeira pergunta, eu tenho uma sensação de que é parecida com isso mesmo, mas o ponto aí é que os líderes, a liderança em geral, e digo aí da igreja no mundo, tá? Eu não estou falando no Brasil, estou falando no mundo. Você consegue mais gente na tua igreja se você cobrar menos. Uma igreja que pega mais a questão do pecado e que prega a respeito ou contra o pecado é uma igreja vazia. Porque as pessoas não querem ouvir o pecado. Eu não quero ouvir o meu erro. Eu quero ouvir que Deus vai me abençoar. Então as igrejas que estão mais cheias hoje são aquelas que falam, vem buscar a sua bênção. Deus vai te abençoar. Deus veio aqui e vai te trazer, porque a promessa de Deus é que você vai ser abençoado. Então essa é a pregação moderna, essa é a pregação que a gente ouve hoje. A gente não ouve a pregação de que você deve abandonar o pecado, a gente não ouve a pregação de que você é um miserável, e que você não é justo, e que você não merece a salvação. A gente não ouve mais isso. Mas está na Bíblia, está escrito. Né? Quer dizer, a salvação não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu creio. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça. Não é pela minha ação, não é pela minha obra. Então a gente deve... O problema é quando você prega isso, a igreja esvazia. Porque a pessoa vai lá buscando o que Deus pode me dar. Eu estava tendo uma conversa dessa com o pastor Ricardo outro dia, que foi um negócio, foi mais ou menos essa linha. Que existe uma tendência de que você não vai mais, hoje em dia, você não vai mais na igreja para adorar ao Deus. Você vai na igreja porque Deus vai te abençoar. Quer dizer, você não vai entregar o culto de adoração, você vai para receber. Essas igrejas, gente. Né? Deus vai te abençoar. Você me dá R$50, Deus vai te devolver 500. Você vem aqui e faz uma oferta de fé, Deus vai te abençoar. Você vem aqui e entrega teu carro, você vai receber não sei o quê. Né? A tua empresa vai progredir. Então, assim, existe uma tendência hoje em dia, e isso não é só Brasil, tá? Que fique bem claro, isso é no mundo inteiro. Há um cristianismo fácil, um cristianismo papinha, sabe? Paulo fala sobre isso, fala, olha, o que eu estou te entregando não é mais papinha, eu estou te entregando uma comida sólida, não é mais... Porque quando você era menino, você recebia a comida de menino, agora você não é mais menino. Então você não deve mais, você deve entender, né? Você deve aprender o que é ser homem, o que é ser um adulto. Mas hoje em dia, e eu acho que isso foi ao longo da história toda, a pregação ela sempre foi muito fácil. Né? A pregação sempre foi muito... Eu brinco, às vezes eu falo que a gente vai na igreja do Deus me dá, né? É Deus me dá. Não é Deus, eu vou te levar ao meu culto, eu vou te adorar. Não, é Deus me dá. O que Deus pode me dar hoje? Qual que é a minha bênção? Eu vou lá buscar a minha bênção. Porque Deus falou que vai me abençoar. E aí não importa se a tua vida está bem, se está mal, se você está em pecado, se não está em pecado, se você está agindo conforme ou não está agindo conforme. Eu vou lá buscar minha bênção, porque Deus falou que vai me abençoar. Então, quer dizer, tem algumas atitudes que a gente deve largar, que a gente deve abandonar. O pecado a gente deve abandonar. Né? E você quer sua bênção? Você quer merecer a tua bênção? Aí sim você tem que merecer ela. Né? Você tem que agir de forma a merecer a tua bênção. Né? A salvação você ganhou pela fé, mas a bênção você precisa merecer. Né? E fazer não por obras, mas em si mesmo. Quer dizer, você ser uma pessoa melhor, agir de forma melhor, deixar o pecado, abandonar, principalmente essa questão, abandonar o pecado. Isso não é pregado hoje em dia. Né? O que é triste, poucas igrejas pregam isso. E as que pregam, eu acho que são as que a gente deve buscar, são as mais sérias.
né? Enquanto a igreja estiver só falando Deus vai te abençoar. E olha, não entenda errado, eu acho que Deus vai, tá? Eu não estou falando que Deus não vai. Eu não estou falando que você não vai ser abençoado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente vai à igreja, a gente deve levar a nossa adoração. Daí vem a bênção de Deus. Não eu vou lá buscar minha bênção. Bom, mas vamos voltar aqui para o texto de Timóteo. As qualidades do bispo. A gente está no capítulo 3. Então aqui, eu não vou ler todo ele, mas isso aqui, acho que é legal ler todo ele sim, porque isso aqui é um ponto principal aqui da carta. Então eu vou ler esse trecho aqui de 3:1 até o 12, tá? Isso aqui é uma lista de coisas que alguém que deseja ter alguma posição de liderança na igreja deve seguir. Né? Então ele começa assim, 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado aqui no sentido de quem deseja ter uma posição de liderança, quem deseja pregar, quem deseja ser um mestre, ou um professor, ou enfim, quem deseja ter alguma... servir na igreja, né? Lembrando que aquele que é o maior é o que serve mais. Então quem deseja servir a igreja, excelente obra almeja. E é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aqui, de novo, entendam bem esse trecho. Aqui não está falando de bispo no conceito católico moderno que a gente tem hoje. O bispo aqui é alguém que está numa posição de liderança dentro da igreja local. Tá? Então ele precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. Olha o modesto aqui. Lembra que eu falei, né, que ele dá essa recomendação também para o Timóteo. Esse modesto tem o sentido também de você seguir o caminho do meio, você não ser extravagante, não ser, enfim. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Neófito é novo na fé, né? Alguém que foi recém-convertido, não deve estar em posição de liderança na igreja, ele não pode ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Né? Porque você pode... A pessoa começa a se achar, se a gente for usar o termo moderno, um neófito que é colocado numa posição de liderança rapidamente começa a se achar. Não, porque eu sou o cara, eu sou bonzão, eu sou o cara. E aí ele acaba se ensoberbecendo e incorre na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, e aí primeiro ele estava dando conselho aos bispos e agora ele está dando conselho aos diáconos. No capítulo 3, verso 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, não neófitos, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos, a própria casa, da mesma forma como ele falou sobre o bispo, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então tá aqui, isso aqui é meio que o resumo da carta. Né? Esse aqui é o motivo pelo qual Paulo escreveu a Timóteo, e ele está aqui ensinando a Timóteo como ser um líder da igreja, ele está ensinando a Timóteo como liderar. Tá? Esse aqui é um resumo que vale até hoje. Né? Então são conselhos que a gente dá para o bispo, para os diáconos, né? Para as mulheres, para quem desempenha bem o diaconato. Tá? E aí ele espera, e aí ele continua, né, na carta. Peraí, antes de eu passar para frente, deixa eu só fazer um último comentário. Repara que ele menciona duas vezes o vinho. Né? Ele fala não dado ao vinho, no caso do bispo, e no caso do diácono ele fala não inclinado a muito vinho. Então aqui ele não está falando que você não deve beber nada, ele está falando que você não deve beber muito. Em outros trechos ele fala a mesma coisa, que você não deve se embebedar, você não deve ser... como é que chama?
não deve beber demais, né? Por que eu estou falando isso? Porque o ponto é que não é errado beber vinho. O errado é você beber muito vinho. E aqui ele fala nos dois casos, não dado ao vinho e que não seja inclinado a muito vinho, não cobiçosa, etc. Bom, seguindo aqui em frente, ele menciona no capítulo 4 a apostasia que vai acontecer nos últimos tempos. E, assim, eu pessoalmente, enquanto mim mesmo, eu posso dizer que eu tenho a sensação de que esse negócio aqui já está começando, viu? Posso estar muito enganado, mas dá uma olhada nas características que ele dá sobre a apostasia. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, e que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, por ação de graça, etc, 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 pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada recusável. E aí um pouco mais na sequência, cadê? Na segunda carta ele fala um pouco mais sobre o final dos tempos. Aqui ele termina falando, né, que você... Conselhos que ele dá, né, para você manter o amor, manter a pureza, não ser negligente e assim por diante. Eu queria passar rápido para a segunda carta para a gente poder ver. Não, mas tem bastante coisa para ver aqui ainda. Então vamos deixar a segunda carta para a próxima aula. Eu vou terminar só a primeira, tá bom? Pulando aqui o trecho que ele fala aqui do 3 até o 16, ele fala sobre as viúvas. Então aqui ele trata da questão da viúva pelo seguinte, é um ensino desde sempre, desde o Antigo Testamento, de que a gente deve cuidar da viúva e do órfão, né? Então esse é um ponto que já vem, a história de Israel, ele fala sobre isso. Ele já falava lá em Davi, antes disso lá em Moisés, na própria lei fala sobre cuidar da mulher e da viúva, Jesus fala sobre isso, da viúva e do órfão, Jesus fala sobre isso, e aqui ele fala também. Mas aqui ele coloca um critério, que ele fala para a gente cuidar da viúva verdadeiramente viúva. O que é isso? Se uma viúva tem filhos e netos, então eles podem cuidar da viúva. Então aqui o que ele está falando é para a gente cuidar daquela que realmente não tem, né, não abandonar as outras. Porque se a outra tem filho e neto, mas que o filho e neto negligencia, então sim, a gente deve cuidar dessa também. Mas nesse caso aqui ele fala para a igreja para adotar e cuidar das que são verdadeiramente viúvas, as que não tem ninguém que possa cuidar delas. Lembrando que naquela época, para você comer, você tinha que plantar e colher. E uma pessoa com mais de 60 anos, ainda mais uma mulher com mais de 60 anos, não tinha força para isso. Então ela não conseguia comer, né? Ela praticamente ficava abandonada se não tivesse ninguém que cuidasse dela. Então o ponto era exatamente esse. E ele faz uma recomendação interessante, que ela tenha mais de 60 anos. Cadê onde é que ele fala? Aqui no verso 9, que conte ao menos 60 anos de idade e que tenha sido esposo de um só marido. Então ele põe um critério de fidelidade aqui e de idade. Por quê? Porque quem tem menos de 60 anos pode casar de novo. Basicamente essa é a ideia. Então uma viúva com menos de 60 anos, o marido morreu, ela pode casar de novo. Então a igreja tem alguma responsabilidade com ela, mas um pouco menos, porque ela pode ter um marido. Tá? No 14 ele fala isso, né? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, né? Enfim, que elas tenham uma vida, que elas recuperem, né? Uma vida de família. Né? As mais novas, as mais velhas não tem jeito, então a gente tem que cuidar mesmo e pronto. Tá? Que mais? Fala sobre os presbíteros, que são merecedores do salário, né? Pois a Escritura declara, não amordeceis ao boi, quanto pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então ele fala que o trabalhador ele é digno de receber um salário. O presbítero, o bispo, o pastor, enfim, quem trabalha na igreja não é desonra que a gente pague um salário para eles, né? Até os músicos, enfim. Tem gente que faz isso como dedicação, como uma oferta. E fala claramente, isso aqui é uma oferta, eu não quero receber salário. Mas tem gente que vive disso. Né? Então, só para dar um exemplo, uma igreja que eu estou frequentando agora, aqui em Santo André, a gente tem lá na igreja o departamento de mídia. Né? O departamento de mídia, o líder desse departamento, ele é um profissional disso aí.
Ele é uma pessoa que ele trabalhava profissionalmente com eventos e filmagem de eventos e tudo mais, e conhece muito enfim, de estruturar, né, som, imagem, vídeo, projeção, ele entende muito disso. E ele era uma pessoa que é um profissional, ele vive disso. Então, era uma opção da igreja você simplesmente aceitar o tempo que sobra dele, o tempo disponível, ou contratá-lo. E a igreja decidiu por contratá-lo. Então, a pessoa que cuida da mídia da igreja é uma pessoa que é contratada para isso. E ele se dedica praticamente todos os dias. Ele dificilmente tem um dia vago ali, porque todo dia tem um evento, alguma coisa, e ele está lá todos os dias e cuida da internet, das projeções, do vídeo, do online, enfim. E é uma coisa que é normal que a gente faça, né? Então, alguém que se dedica exclusivamente à igreja, ela é merecedora de salário. Né? Então, a gente fala de um pastor, a gente fala de um ministro de louvor, alguém que se dedica exclusivamente à igreja, né? É digno do seu salário. Bom, e para fechar, ele fala, né, no capítulo 6 a respeito dos falsos mestres e o perigo da riqueza. Então ele fala para você simplesmente tomar cuidado com isso. Porque olha, se alguém ensina outra doutrina, no capítulo 6, verso 3, e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, e tem mania por questões de contendas palavras, nasce inveja, provocação, difamação, enfim. Então, a gente deve fugir desse tipo de pessoa e ensiná-los, né, a sã doutrina. Mas olha só, quem faz esse tipo de coisa, outra doutrina, eu grifei aqui no capítulo 6, verso 5, por fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A gente vive isso até hoje, né? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Então as pessoas usam conceitos cristãos ou a própria igreja como fonte de lucro. Perceba que há uma distinção muito clara aqui entre o trabalhador honesto e sincero, que é merecedor do salário, e aquele que ensina outra doutrina e que, enfim, nasce de inveja, provocação, difamação, suspeita maligna e tal, cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então ele é piedoso porque ele consegue ganhar alguma coisa com isso. E aí ele faz um aviso sobre a riqueza, né, para a gente tomar cuidado. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né, que a gente deve querer o que comer e o que vestir. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Ele fala aqui no verso 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E aí pode cair na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então perceba, aqui de novo, o ensino é o seguinte, não é errado você ser rico. Né? É errado você amar o dinheiro acima de outras coisas. Você ter a cobiça, você ter você desejar mais o dinheiro, é o dinheiro pelo dinheiro. Né? É aquela coisa, o quanto mais tem, mais quer. Então é contra isso que ele está falando. Então a gente deve almejar, obviamente, ter uma vida boa, uma vida confortável, mas tendo com sustento e tendo com que nos vestir, estejamos contentes. Isso aqui é o básico. Tendo isso, a gente tem que estar contente. O que vier mais é lucro. Tá? Mas que a gente não deve buscar ficar rico. Porque tem um risco aí. Você pode cair em tentação e em cilada. E aí, finalzinho, ele dá a dica, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade e a fé. O amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Estou lendo aqui no verso 11, tá? 11 e 12. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Né? No 14, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus, quando ele voltar, a gente não sabe quando vem, mas para você permanecer irrepreensível. E ele termina, pulando um pouquinho mais para o finalzinho, no verso 20, e tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Então aqui de novo ele termina a carta falando para evitar discussões inúteis, né? Falatórios inúteis e profanos e contradições do saber. Então aqui de novo ele está falando contra o gnosticismo.
Bom, então a gente encerra aqui a primeira carta. A segunda carta, é legal a gente fazer uma aula sobre ela, tem bastante coisa para falar aqui, não vou tentar entrar nela agora não, porque a gente já passou de 1 hora. Então na próxima semana a gente estuda a segunda carta a Timóteo, tá bom? Antes de encerrar, alguém quer fazer um comentário adicional? Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Então, para os que são diáconos aqui na aula, você viu que tem recomendações para vocês também, né? Então, fica ligeiro ali que tem lá as dicas e sugestões e recomendações de como ser um bom diácono, como ser um bom bíspero. Bíspero não, eu ia falar presbítero junto com bispo. Um bom presbítero, um bom bispo. E, em última instância, um bom cristão, né? A gente deve buscar essas coisas também. Em primeira instância, né? Em primeira instância, exatamente. Bom, vamos encerrar? Alguém quer orar para a gente encerrar? Eu pedi para o Zé Luiz orar na entrada. Quem quer orar para a gente na saída? Alguém se voluntaria? Eu vou ter que chamar pelo nome. Eu oro. Então, ora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, por tudo que vivemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Renato, que tem estudado a tua palavra para nos ensinar e tem verdadeiramente nos passado, Senhor, a tua palavra em verdade. Nós temos aprendido e, Senhor, que nós possamos guardar no coração cada um dos detalhes que nós temos aprendido, Senhor, para não pecar contra Ti. Porque nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós erramos e pecamos por falta de conhecimento da Tua palavra. Mas o Senhor tem nos prestigiado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos contemplado com essas aulas, Pai. E por isso nós te damos graças. Te pedimos, Senhor, que saibamos, Senhor, nos desviar do mal, evitar a contenda, que nós possamos ser, de fato, Senhor, zelosos da tua obra, com a perfeita consciência do que tu queres de nós, Senhor. Ensina-nos, Pai, cada dia mais. E abençoa, Senhor, cada vida que tem se proposto a ouvir as aulas, principalmente ao Renato, que tem nos ofertado com essas aulas. Abençoa aqueles que entraram hoje e principalmente os que não puderam entrar, Senhor, que eles possam estar presentes na próxima aula. E segue, Deus, abençoando a nossa noite, livra-nos de todo mal, dá-nos um sono tranquilo e contempla-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe Amém. a todos. Tenha uma boa semana. A gente não se vê mais até terça-feira. Amém. Beba com moderação, hein, Zé? Boa noite. Boa noite, valeu. Fique em paz.